Graça e paz. Vamos meditar nesta noite, pela graça de Deus, num livro do Antigo Testamento que eu gosto bastante. Vamos ver alguns versículos, que é o livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, e vamos ouvir a leitura dos versículos 19 ao 21. Vamos tomar como base esses versículos. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Noemi significa agradável, ditosa. Mara significa amargura, amargurada. São nomes para uma mesma pessoa. Mas vamos conhecer um pouquinho, de maneira resumida, esta história. A história de Noemi é a seguinte: na época que Israel era governado pelos juízes, houve fome em Israel. Elimeleque, um morador de Belém, de Judá, com a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, resolve ir embora. Ele foi embora com a família, foi morar na terra de Moabe. Depois de se estabelecer por lá, Elimeleque morre e Noemi fica viúva, mas com os seus 2 filhos. Eles se casam com mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos, sem o marido, e agora sogra e noras viúvas. Noemi soube que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas, tal e tal. Então ela resolve voltar para a sua terra, Judá. Ela partiu
de Moabe com as suas noras. Mas, a certa altura da caminhada, Noemi disse às noras: volte para a casa de suas mães, que o Senhor as abençoe com um novo casamento. É o que vocês precisam agora. Elas choraram em voz alta e não queriam voltar. Ficaram dizendo que não queriam voltar. Mas finalmente Orfa decidiu voltar para Moabe. Mas Ruth decidiu ficar com a sogra. E o final dessa história é espetacular, fantástica. Essa história mexe com a gente também, porque ela vai nos atingir em cheio. Ruth vai encontrar uma pessoa chamada Boaz, que vai mudar o rumo da vida dela e a história toda. Boaz casa com Ruth, assim ela é resgatada daquela situação vergonhosa, mas não é só isso, é muito mais. Ruth se torna a avó do rei Davi, cuja linhagem procede Jesus Cristo, o Messias. Então, irmãos, Deus estava por trás de cada detalhe, de cada acontecimento dessa história. O propósito de Deus era muito grande. O propósito de Deus chamava-se o Messias. Deus estava trabalhando, Deus estava traçando o caminho. Deus tem propósitos em tudo que acontece. Deus, irmãos, é capaz de mover o céu, mover a terra e até o inferno para cumprir o seu propósito. A morte do marido, no caso de Noemi, a morte dos 2 filhos, o abandono de Orfa, a necessidade que ela passou e ainda estava passando, a fome, enfim, tudo fazia parte de um projeto maior. E tudo para levar aquela família a ser precursora do Messias. E nós também, irmãos, estamos sendo conduzidos a Cristo, à morte com Cristo, à vida com Cristo e à conformação à imagem de Cristo. O relacionamento tão precioso que nasceu, que surgiu entre Ruth e Noemi, em meio às grandes tribulações, é o mesmo que temos com Deus. Enquanto Deus não revela o seu propósito, ou
não terminou ainda o seu propósito para conosco, o que fazer na tribulação? O que fazer? É muito importante. Veja bem, Noemi fica viúva. A partir desse momento, ela joga toda a sua sorte no casamento dos seus 2 filhos. Depois de 10 anos, morrem também os filhos. Agora, sogra e noras viúvas, sem nenhuma condição. Noemi, sem nenhuma condição agora de manter a si mesma, quanto mais manter as suas noras. Orfa vai embora, volta do caminho. Não deixa de ser um abandono também. Podemos dizer que o mundo desabou em cima de Noemi. Isso mexeu profundamente com ela. Mexeu mesmo. Mudou Noemi totalmente. Mudou tanto a ponto de Noemi pedir, quando ela voltou para a terra dela, ela pede, veja bem, ela pede para não ser chamada de Noemi, ou seja, chamada de agradável, como ela era, ditosa, alegre, faceira, feliz. Mas me chamem Mara. Mara, porque agora eu sou Mara. Mara é amargura, amargurada. Você vê que Noemi estava muito mal, por dentro. Mas, vejam os irmãos, o que ela vai fazer. Ela responsabiliza Deus por isso. Não me chamem Noemi, mas Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ele me encheu de amargura. Será isto verdade? Não. Eu estou assim por causa dele, por causa de Deus. O Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem feito mal. O Todo-Poderoso me tratou com amargura. Eu parti cheia e volto vazia. E agora é mais adequado para mim que vocês me chamem de Dona Mara, a amargurada, aquela que é amargura agora. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça e calamidade. Veja, os irmãos, a visão que ela estava tendo dos acontecimentos era uma visão errada. A sua visão de Deus, do caráter de Deus, era mais errada ainda. Era uma visão torta. Além de se mostrar aqui depressiva. Ela estava mal. Noemi deixa abater.
ela entrega os pontos, se dá por vencida. É o que acontece aqui. Ela achava, é o que podemos perceber, que nada mais valia a pena em sua vida. Nada mais. Ela perdeu a confiança no caráter de Deus, se é que ela tinha alguma confiança no Senhor. Ela começou a associar a tribulação, o sofrimento, com maldição, com o descaso e ruindade de Deus para com ela. Ela ficou bronqueada, chateada com Deus. Agora você veja bem, uma pessoa que está chateada com Deus. E como tem? Ela se amargurou profundamente. Aqui nós vemos uma amargura profunda. Podemos perceber a sua profunda amargura nas suas próprias palavras. Não me chamem mais de Noemi, agradável, ditosa, faceira, alegre, contente, feliz, mas me chamem agora de amargura, porque essa é a minha condição. O meu nome agora é Mara. Estou amargurada. Estou em fel de amargura. Não tem coisa pior. Estar em fel de amargura, por dentro. Atos capítulo 8, versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Fel de amargura. E tem mais uma coisa em relação à amargura, irmãos. O ser humano no pecado se acha muito merecedor. Ele se acha merecedor, que ele merece. Quando uma pessoa entende que ela não está sendo tratada como ela acha que merece, a tendência é azedar tudo. E fica amoada, infeliz. O ser humano no pecado chama de felicidade tudo aquilo que está dando certo para ela. Ao contrário disso, ela chama de infelicidade. Mas a pessoa liberta em Cristo pode perder por um momento o humor. Pode, mas não o bom humor. O humor pode, mas o bom humor não perde, porque o bom humor vem da obra de Cristo e da sua vida em nós. Não podemos confundir humor com bom humor. O bom humor não é gracejo, não é o engraçado, não é essas coisas. O bom humor é uma experiência profunda, íntima, que contém a alegria essencial, que é a alegria de Cristo em nós. O projeto de Deus, irmãos, é acabar com a nossa vida pecadora e amarga, crucificando-nos em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
O propósito de Deus é substituir você por Cristo no seu interior. Isto é ser essencialmente feliz. Esse estado interior de bom humor, contrário à amargura, independe das circunstâncias externas que nos cercam. Não depende se o mundo está sorrindo para mim ou não. Independe. Eu não dependo disso. Se o mundo está sorrindo para mim ou não. Se o mundo está batendo palmas para mim ou se está jogando pedras em mim. Eu não dependo disso. De nenhuma dessas coisas. Então, não depende se as circunstâncias da vida nos trazem mel ou mirra. Cristo satisfaz totalmente o ser humano, tornando-o essencialmente e permanentemente feliz. Eu gosto muito, muito mesmo, de uma expressão do apóstolo Paulo, em um momento extremamente difícil da vida dele. Ele disse-me: a minha graça te basta. Deus, o Senhor, falando com Paulo. A minha graça te basta. A graça é o suprimento de Deus para tudo o que precisamos e quando precisamos. Mesmo sem merecer nada, Deus nos deu tudo em Cristo. Nos deu tudo em Cristo. A graça de Deus nos sustenta em qualquer circunstância. Ela tem este poder. Podemos passar por amargos momentos, sofrimentos, sem perder a doçura. Por quê? Porque a torneira da graça de Deus está escancarada sobre nós. Nada poderá nos amargurar depois que temos essa consciência da graça de Deus. Ele me disse: a minha graça te basta, te é suficiente. Então, irmãos, tire da cabeça essa ideia de que eu mereço. Por favor, tire da cabeça essa conversa besta de que eu mereço. Que isso não poderia estar acontecendo comigo. Por que não poderia estar acontecendo? Que a casa cai só em cima de mim. Não, não é assim. Abra o olho, enxergue os outros também. Veja o sofrimento deles também. Deus em Cristo na cruz matou a natureza ruim, a nossa natureza ruim e perversa, matou o ódio, matou a amargura e todo o ressentimento e mágoa. Então, irmãos, quanto mais uma pessoa se valoriza, se estima, maior é a sua decepção com ela mesma. E quanto mais se reconhece merecedora, maior é a sua amargura. O amargurado não consegue se relacionar adequadamente, porque a sua amargura não deixa
E vou dizer mais. Preste atenção no que eu vou dizer. Não é coisa só de gente grande, não. Até as pessoas pequenas já trazem sintomas da amargura, às vezes desde o ventre, né? Desde o ventre da dona Mara. E vai crescendo e a amargura também vai crescendo. Por isso que nós precisamos tanto do Evangelho. Tanto do Evangelho. De ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir. Por isso também, irmãos, que a velhice costuma ser um lugar muito amargo e triste. Por quê? Porque as coisas vão se acumulando e chega ao final com uma carga muito pesada. Aí vai precisar de muitos bailes para animar um pouco. Mas nós podemos bailar ao som da graça de Deus a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando o nosso espírito já vive a bailar com os acordes suaves da graça de Deus. Então, irmãos, mesmo na velhice, diz a palavra, ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Produzirão muitos frutos. É o que diz o Salmo 92, verso 14. Nós vivemos em um mundo estressado, apressado, irritado, estupim curto, agressivo, mal-humorado. O bom humor, zero. Paciência, zero. Tolerância, zero. É o nosso mundo. Um mundo muito bem representado, Renato, por aquele personagem, acho que você conhece, o Saraiva. O seu Saraiva, personagem feito por Francisco Ferreira Milani, no programa que passava Zorra Total. Mas nós somos filhos de Deus, libertos e portadores da vida de Cristo. A nossa vida pecadora, rabugenta, amargurada, amarga, morreu. Ela morreu, irmãos. Ela morreu no corpo de Cristo, lá na cruz. Agora Cristo vive em nós, a sua vida justa, santa, faceira, ditosa, agradável, alegre e cheio de bom humor. É Noemi. É coisa boa. Irmãos, as tribulações são inevitáveis. Então, o que fazer com as tribulações ou na tribulação? O que fazer? Primeira coisa, não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Noemi se deixou abater, entregou os pontos, se deu por vencida. Manda as noras ir embora, porque ela já tinha entregado os pontos. Ela achava que não valia mais apenas viver. Ela achava que nada mais valia a pena. Noemi achava que nada mais valia a pena.
mas ela estava errada. Acredito que ela própria descobriu isso depois, na história dela. Não perca nunca a esperança, a calma, a paciência, a confiança no caráter de Deus. Em face a tantas coisas difíceis e turbulentas, a palavra de Deus nos diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, não importa se há dificuldade, se tem tentação, se tem sofrimento, não importa. O que importa é que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Esta é a experiência que Deus nos designou. Toda vez que depararmos com tribulação de todo tipo, não apenas devemos vencer, mas devemos ser mais do que vencedores. E isso vale também para o pecado, vale para Satanás e todo o seu bando. Segunda coisa, não perca a esperança. Há uma frase dita em momentos difíceis: a esperança é a última que morre. Mas isto não é verdade. Podemos perder o tino, podemos ser açoitados pelas tempestades deste mundo. Este mundo pode desabar em cima de nós, mas não vamos perder a esperança. E a esperança não morre, ela permanece em pé. Quando tudo está desabado, ela está em pé. Porque a nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Cristo, esperança nossa, diz o apóstolo Paulo. Mesmo que tudo esteja dando errado, mas estamos esperançosos, mesmo assim. Por quê, irmãos? Porque o melhor ainda está por vir. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Ele está no comando. Ele é o nosso capitão. Ele está no leme. Terceira coisa, não associe tribulação com maldição. Noemi fez exatamente isso. Ela viu tribulação como uma maldição de Deus. Não. Tudo é para o nosso bem. Tem cristão, tem crente, que quando a tribulação chega, começa logo aquela doideira de amarrar o demônio, amarrar o diabo. Mas não é assim que funciona. Noemi faz um caminho que ela não entendia. Irmãos, Noemi começou uma caminhada desde quando saiu com toda a família, mas ela não entendia aquela caminhada. Ela passou por maus bocados, atravessou situações difíceis e ela não entendia. E ela achava que era o peso da mão do Senhor sobre ela. Não, irmãos, todas as maldições que pesavam contra nós por causa
do nosso pecado, e não por causa do Senhor, caíram lá na cruz. Lá na cruz. Nenhuma maldição ultrapassou a cruz do Calvário. E nenhuma maldição tem efeito danoso negativo em nós. Quarta coisa, não aceite a amargura, porque tem gente que aceita, né? Aceita, se entrega à amargura, e cada dia vai ficando pior. Tira o lamento do coração e espere em Deus. Tire essa ideia de que eu mereço da cabeça. Tire essa ideia da cabeça. Não é? Uma pessoa sem ânimo já perdeu o significado da sua vida. E também não adianta nada você ficar amuado. Adianta? Não adianta. Então, uma pessoa que fica amuado, que aceita a amargura no coração, ela já perdeu os seus horizontes. Ela nem enxerga mais os horizontes. Os horizontes cristãos estão sempre atrás das nuvens negras e densas, tá? A vida cristã tem lutas. Tem um velho samba que diz assim: laranja madura na beira da estrada, está bichada ou tem marimbondo no pé? A moral dessa letra é a seguinte: laranja madura na beira da estrada é fácil demais. Mas se está lá, é porque alguma coisa está dificultando. Caso contrário, a turma da facilidade já teria pegado, né? Apanhado. O Evangelho é maravilhoso, maravilhoso demais, maravilhoso, grandioso, fascinante, pelo menos para mim. É fascinante, mas não é fácil. Não é fácil. Começando que quase ninguém quer ouvir. Além disso, tem lutas. Quem abraça o Evangelho pensando em facilidade neste mundo, vai cair do cavalo, quebrar a cara, porque não é assim. Então, irmãos, não aceite nenhuma raiz de amargura no coração. Firme-se na pessoa e obra de Cristo na cruz. A quinta coisa aqui é a seguinte: não perca a tranquilidade interior, a calma interior. Fique tranquilo. E por que eu devo ficar tranquilo? Aí é que está, né? Por que eu devo ficar tranquilo? Você está dizendo que devemos ficar tranquilos no nosso interior. Mas por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor está no comando. Se não basta para você, então não está aqui mais quem falou. Porque o Senhor está no comando. Quando passares pela água e pelo fogo, o Senhor está junto. Deus está sempre dirigindo os acontecimentos na vida dos seus. Veja bem, por casualidade, Ruth entrou
na parte que pertencia Boaz, na parte do campo que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade para Ruth, sim, para ela casualidade, mas para Deus até mesmo o por acaso na nossa vida faz parte do projeto de Deus, viu, irmãos? Até aquele por acaso que aconteceu, que você nem dá bola, até isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Por que esse por acaso aconteceu na história de Ruth? Porque Deus quis que acontecesse. Porque Deus providenciou isso para acontecer. Tem uma musiqueta que diz: quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será o dia da minha sorte? Eu tenho certeza da minha sorte, muito mais do que do dia da minha morte. Pode ser que eu não morra fisicamente, e é o que eu estou esperando. Pode ser que eu seja transformado, que o meu corpo físico seja transformado, caso eu esteja vivo no dia que o Senhor voltar. Não é? Mas a sorte eu já tenho. O dia da minha sorte já chegou. E faz tempo, muito tempo. Nos escolheu, diz o apóstolo Paulo, nos escolheu nele aqui, em Cristo no Senhor, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha aí, a minha sorte está nele. Ele é a minha sorte. Deus sorteou você para Ele. Isso não é uma grande sorte? Não é uma grande sorte? Somos os verdadeiros sortudos da história. Jesus veio para nós, nos escolheu antes de vir e veio para nos tornar seus escolhidos, mediante a morte dele, a nossa morte com ele, nossa ressurreição com ele e ele vivendo em nós. Somos sortudos. Não precisamos de correr atrás da sorte. A sorte já veio atrás de nós. Deus está dirigindo a nossa vida, está dirigindo tudo, mas Ele está dirigindo a nossa vida. Tudo o que nós temos que saber, e saber com convicção, é saber que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Saiba que Deus está no controle de tudo. Como é bom saber, e não só saber, mas crer que Deus está no controle, no comando de tudo. Mesmo quando estamos atravessando as tempestades mais avassaladoras e os tsunamis mais violentos, a certeza permanece que o Senhor nos levará ao porto desejado.